Boa noite. Boa noite. Estamos em mais uma live dessa série que foi inaugurada no dia 19, no dia de combate às cefaleias, o Dia Nacional de Combate às Cefaleias, e uma série de lives sobre psicoeducação e enxaqueca para pacientes, que foi organizada pelo Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Cefaleia, do qual nós fazemos parte. Eu sou Juliane Pérez Mercante, psicóloga, e a Rebeca Vieira é a psicóloga, a convidada de hoje, também do Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Cefaleia. E esse evento também foi organizado e tem o apoio da Abraces, Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca, que é uma associação de pacientes. Então, já tivemos vários profissionais, neurologistas da Sociedade Brasileira de Cefaleia, falando sobre alguns temas, sobre enxaqueca, mitos e verdades, sobre uso frequente de analgésicos. Tivemos já algumas psicólogas falando sobre enxaqueca, ansiedade e depressão, sobre enxaqueca e sono. Tivemos um fisiologista do exercício falando sobre enxaqueca e atividade física, e essa série de 7 lives, que amanhã finalizando, está à disposição também no canal de YouTube da Sociedade Brasileira de Cefaleia, e aqui no Facebook da Sociedade Brasileira de Cefaleia. E hoje o tema é enxaqueca e estresse, e é com alegria que eu dou as boas-vindas para Rebeca Veras Vieira, psicóloga do Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Cefaleia. A Rebeca é doutora em psicologia e parte do doutorado ela realizou no Centro de Cefaleia da John Hopkins School of Medicine, e hoje está realizando pós-doutorado na Unicinos, em Porto Alegre. E pesquisa desde 2010 variáveis cognitivas em enxaqueca. Então, hoje, esse tema tão importante dessa série de psicoeducação em enxaqueca, esse tema que é um gatilho muito importante para as crises de enxaqueca, e é com muito prazer que te dou a palavra. Rebeca, seja bem-vinda. Muito obrigada, Juliane, pela apresentação, pela introdução do tema de hoje, da nossa live. É com muita alegria, né, que eu estou aqui como Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Cefaleia. E como a Juliane falou, hoje o nosso tema é enxaqueca e estresse. Então, eu vou pedir ajuda para a Juliane para passar os slides para mim, porque eu tive um tecno-estresse aqui no meu computador e não vou conseguir passar os slides do meu notebook, mas vou pedir para a Juliane, então, passar para a gente ir seguindo o raciocínio juntos. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos começar a nossa conversa de hoje. Pode passar? Ok. Então, para quem está assistindo essa live de hoje, né, eu gostaria de lembrar que você que tem enxaqueca, né, você não está sozinho. Né, você se soma a cerca de 15% da população adulta brasileira. Esse é um estudo epidemiológico, né, que foi realizado, foi publicado, né, há mais ou menos 10 anos atrás, assim, e que chama atenção, né, por uma condição de saúde, né, que é uma questão de saúde pública, né, que nós temos. Então, você que está assistindo e que tem enxaqueca também, você não está sozinho,
né? Soma-se a muitas outras pessoas também, que têm essa mesma condição. E lembrando também que a enxaqueca é muito mais, né, do que uma dor de cabeça, né? Como já foi comentado aqui, o Dr. Helder falou, né, existem mais de 150 tipos, né, de dores de cabeça, mas a enxaqueca, né, juntamente com a cefaleia do tipo tensional, são as cefaleias primárias mais comuns, né, e que se caracteriza, então, como uma doença neurovascular, que vai resultar, então, de uma interação, né, por um lado, uma vulnerabilidade genética, e, por outro, uma exposição a fatores internos e externos que a gente chama de gatilhos, né? E o estresse é um desses gatilhos, né, para o surgimento da crise. É bom lembrar também que é uma doença que, embora seja uma doença benigna, né, ela tem o potencial de ser bastante incapacitante, né? Existem vários estudos internacionais, nacionais, mostrando todo o impacto, né, que a enxaqueca tem, pode ter na vida diária, quer seja nos relacionamentos, quer seja no trabalho, quer seja na escola, né, quer seja na saúde mental, né? Então, é uma doença que, embora seja benigna, ela tem o potencial de ser incapacitante se ela não é bem tratada, né? E muitas vezes a gente vê que é uma doença que que não é diagnosticada, que muitas pessoas não procuram tratamento, né? Fazem um tratamento sem orientação de profissionais da saúde ainda. Então, vale frisar, né, que embora benigna, ela tem um potencial de realmente ter um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas. Pode passar? Então, falando um pouquinho mais agora diretamente dos gatilhos, né, tem alguns autores que eles dividem, né, em 3 grandes categorias. Tem os gatilhos que são evitáveis, por exemplo, o álcool, certos tipos de alimentos, a luz, o som, né? Tem também os gatilhos que são inevitáveis, por exemplo, flutuações hormonais, né? Principalmente no caso das mulheres, né? Mudanças climáticas, então são coisas que fogem ao nosso controle e que podem ser, sim, gatilhos para uma crise de enxaqueca. E tem aqueles gatilhos que são ora evitáveis, ora inevitáveis, mas o mais importante da gente pensar é que eles são manejáveis. E daí entra o sono e o estresse, que através, né, de psicoeducação, como essa proposta que a gente está lançando e fazendo através dessas lives, mas também através de eventos, né, que acontecem todo ano através da Sociedade Brasileira de Cefaleia, da Abraços, de vários grupos espalhados pelo país e pelo mundo, né? Então, psicoeducando sobre os gatilhos e sobre a doença, e que requer, então, um treino de habilidades, né? Para que eles possam ser, então, manejáveis. Pode passar? Então, esse é um estudo da doutora Leslie Kelman, né? Que ela investigou, então, né, os gatilhos na crise de enxaqueca com mais de 1.200 pacientes, né, e ela viu que a frequência, né, de gatilhos que acontecem, ao menos ocasionalmente, quer dizer, mais de 33% das crises, né, o estresse, ele estava como o mais reportado de todos, chega de 80%, né, 80%. Se nesse caso, né, a enxaqueca acontecesse muito frequentemente, né, desculpa, os gatilhos fossem identificados muito frequentemente, ele só perdia para os hormônios. Então, estresse e hormônios são 2 grandes gatilhos, né, para a enxaqueca e nesse caso, as que acontecem pelo menos ocasionalmente, o estresse, ele está como o topo da lista, né, dos gatilhos. Então, mais uma vez reforçando como é importante a gente entender o que é o estresse,
para conseguir manejá-lo adequadamente. Pode passar? Ui, desculpa. Não tem problema. É interessante lembrar também que os gatilhos, eles podem acontecer e serem identificados de forma isolada, mas também eles podem ocorrer ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma experiência, né, de estresse somada a uma noite pobre de sono e uma mudança climática, por exemplo, né? Ou uma flutuação hormonal, ou a ingestão de de certos tipos de alimento, por exemplo. Então, esses gatilhos, eles podem acontecer ao mesmo tempo e se potencializar. Vale lembrar que a maioria das pessoas consegue identificar pelo menos algum gatilho, né? Mas existe um grupo de pacientes que ainda não consegue, muitas vezes, quando a gente pergunta sobre dos desencadeadores da crise, muitas vezes não consegue identificar, é um segmento menor dos pacientes, a maioria, cerca de 75% dos pacientes consegue identificar algum gatilho, e mais de um gatilho. Então, tem estudos que mostram que, em média, entre 6 e 7 gatilhos conseguem ser identificados naqueles pacientes, né, que identificam gatilhos. Pode passar? Então, a gente tem que pensar, inicialmente, o que é o estresse, né? Antes da gente brigar com o estresse ou ficar chateado por, né, se sentir, perceber o estresse em si, é importante a gente lembrar que é uma reação natural do organismo, que visa adaptação. De um modo ou de outro, a gente só chegou aqui, enquanto espécie, graças ao estresse, né? E a intensidade dessa reação natural do organismo, ela vai ser proporcional à duração, à frequência e à gravidade dos estressores. Então, ela realmente é contexto dependente. Pode passar? Essa resposta, acho que foge né, o objetivo dessa nossa conversa hoje aqui, mas vale lembrar dessa relação, né, do sistema nervoso simpático e parasimpático, né, e da relação dessa resposta de estresse, né, ao eixo hipotálamo pituitária adrenal, né, e a interpretação da ameaça interna ou externa ou demanda. Então, a gente percebe que essas reações que a gente vai falar daqui a pouco, de luta ou fuga, da fase de alerta do estresse, ela tem relação com a ativação do nosso sistema nervoso simpático, enquanto a reação de repouso e recuperação, a ativação do sistema nervoso parasimpático. Quando a gente propõe técnicas de relaxamento, de respiração diafragmática, por exemplo, a gente está buscando ativar o sistema nervoso parasimpático, né, no sentido de recuperação desse ciclo de estresse. Pode passar? Muitas pessoas têm dúvidas e perguntam o que seria o biofeedback, né, como uma das estratégias de intervenção bastante utilizadas, né, fora do Brasil e aqui no Brasil cada vez mais, né. A Thalita já comentou um pouco isso na live dela, né, do trabalho que ela tem no INC. Mas, em linhas gerais, o biofeedback, então, são essa mensuração de dados psicofisiológicos, né, com esse objetivo de uma aprendizagem e aquisição de técnicas de autorregulação. Por exemplo, o relaxamento, a respiração diafragmática. E existem vários sensores para medir o estresse, pela resposta fisiológica que ele provoca. Então, atividade eletrocardiográfica através do ECG, atividade eletrodermal, atividade eletromiográfica, porque a reação de estresse
psicofisiológica, ela vai provocar aumento da variabilidade cardíaca, ela vai provocar sudorese, ela vai provocar tensão muscular. Então, uma série de sensores que podem ser utilizados para medir estresse através dessas reações fisiológicas do organismo. Pode passar? E aí, um outro ponto interessante que eu queria trazer na nossa conversa de hoje, né? O estresse, ele é sempre de origem negativa? Não necessariamente, né? O estresse, essa reação natural do organismo, visando adaptação, ela pode acontecer, por exemplo, diante, né, de um casamento, uma promoção no trabalho, um emprego novo, uma série de situações de desafio em que vai requerer uma adaptação e a reação de estresse pode acontecer também. Então, a origem do estresse não necessariamente é negativa, coisas boas também podem ser percebidas como estressantes e gatilhar todas essas reações psicofisiológicas no nosso organismo. Pode passar? Temos também a origem negativa do estresse, né, de situações difíceis, né, situações adversas, por exemplo, divórcio, doenças crônicas, doença ou morte de um ente querido, eventos traumáticos, violência urbana, sobrecarga de trabalho, falta de controle no trabalho, esse senso de falta de controle, né? Perda de emprego, instabilidade financeira, isolamento social, né? Esses últimos que eu mencionei têm sido agravados pela pandemia do Covid-19, né? Então, muitas pessoas têm reportado, né, que se sentem mais estressadas em função do isolamento social, em função dos múltiplos papéis que são acumulados, né, de fazer home office, homeschooling com as crianças, de cuidar da casa, de cuidar de si. Então, essa sobrecarga pode aumentar os níveis de estresse nessa época de pandemia. Pode passar. Existem vários modelos, né, para a compreensão do estresse. O modelo, né, um dos primeiros modelos, mas que foi bem estudado, é o modelo do Selling, né, ali da década de 30, que fala das fases, né, de alerta, fase de resistência e exaustão, mas também tem modelos mais recentes, na década de 80 e 90, que vão entender o estresse como um desequilíbrio, né, entre demandas externas ou internas, demandas próprias do indivíduo com ele mesmo, e os recursos que ele percebe para ele lidar, né, com essas demandas. Então, tem um desequilíbrio entre demandas e recursos próprios. É um modelo mais recente que também vem sendo bastante estudado, que inclui também as estratégias de coping, né, de como lidar com o estresse. Então, eu vou comentar rapidamente um desses modelos, que é esse modelo da Síndrome Geral de Adaptação. Pode passar. Que tem, então, essas 3 grandes fases, né? Tem uma fase inicial de alarme, que é a fase de prontidão, né? Que é quando o indivíduo ele se vê, né, em contato com um agente estressor, e aí isso evoca uma série de reações psicofisiológicas, como mãos e pés frios, boca seca, tensão, dor muscular, aumento da frequência cardíaca e da pressão sanguínea, dentro do que a gente chama de reação de luta ou fuga, que é uma reação adaptativa que o nosso organismo, né, tem desde quando nós éramos, né, pré-históricos. Então, diante de de um leão, de uma fera, de um bicho perigoso, a gente tinha essa série de reações para lutar, então, com o predador, ou para fugir, né? Então, foi uma reação, então, todas essas reações, né, de aumento da frequência cardíaca para eu conseguir correr da fera, né,
mãos e pés frios, tudo isso era super útil para eu conseguir ter essas relações de reações de luta ou fuga. Então, antes da gente brigar com o estresse, a gente tem que entender por que ele surgiu, né? E por que ele se perpetuou na espécie. E aí, passado, então, o contato com o estressor, a gente entra numa fase de resistência, né? Onde o nosso próprio organismo, ele passa a se acostumar, então, com os estressores. O que acontece é que se o estímulo ele é crônico, eu posso ter uma antecipação de respostas, né? Eu coloquei essa imagem, né, da sudorese. Então, alguém, por exemplo, que está passando por uma situação de estresse no trabalho, estresse de convivência, estresse com os colegas, ou estresse para bater metas no trabalho, quando eu me dou conta, eu vejo que eu já estou evocando todas aquelas reações de sudorese antes mesmo de chegar no trabalho. Então, eu estaciono o carro, eu chego no trabalho, já começa aquela série de reações, mesmo sem entrar em contato com o estressor diretamente. Então, há uma antecipação de respostas já nessa fase de resistência, quando os estressores, eles passam a ter um estímulo crônico. E, por fim, a fase de exaustão, que é quando os recursos da adaptação eles se esgotam, e aí surge, então, todo o sofrimento, né, e o impacto na saúde, né, alteração no sono, né, síndrome de burnout, aumento da pressão arterial, enfim, uma série de repercussões na nossa qualidade de vida e na nossa saúde, tá? Então, o modelo, mais ou menos esse, né? A gente tem um estresse agudo, que ele é mais breve, ele é intenso e ele é proporcional ao estressor. Então, quando eu estou diante de um acidente, de um assalto, eu recebi o diagnóstico de uma doença grave, eu tenho todas aquelas reações, né, de estresse, visando adaptação, visando me preparar para essa nova realidade, né? Mas quando o estresse ele pode se tornar crônico, e aí ele se torna negativo, quando o indivíduo se mantém nesse modo luta ou fuga, enfrentando então esses desafios sem o alívio ou o relaxamento entre os estressores. Então ele entra num piloto automático, né? E ele não intercala, né, entre um desafio e outro, ele fica cronicamente no modo luta ou fuga. Ele fica cronicamente estressado. E aí, quando ele fica cronicamente no modo luta ou fuga, no piloto automático, isso aumenta a vulnerabilidade a doenças, né? Então, acho que também não foge o objetivo da aula, mas tem toda a relação, né, das cascatas inflamatórias no sangue, da liberação de adrenalina e cortisol, o quanto, né, esses hormônios eles regulam também, né, o sistema imunológico. Então, realmente, o estresse crônico, ele aumenta a nossa vulnerabilidade a doenças, uma série de doenças, né, e também tem um alto impacto sobre a nossa qualidade de vida, né? Porque, como, né, a gente viu ali na fase de resistência, né, de exaustão, né, a gente já começa a prejudicar o nosso sono, a nossa capacidade de produzir, a nossa capacidade de se relacionar, e também está associado ao desenvolvimento de transtornos de humor e ansiedade, né, como a Thalita já comentou, existe, né, uma autocomorbidade, né, entre estresse, depressão e ansiedade, e isso vem muito associado quando esse estresse ele se torna crônico. Pode passar. Importante lembrar, acho que só para fins de clarear a diferença, né, entre estresse, ansiedade e preocupação. Às vezes, eu percebo que as pessoas confundem muito, né, e acham que essas três
esses três construtos, né, essas três variáveis, elas estão próximas, mas elas não são a mesma coisa. Então, se a gente for definir mesmo a ansiedade, é um estado de humor desconfortável, né, que se mostra na forma de apreensão negativa em relação ao futuro, ou em inquietação interna desagradável. Já a preocupação, ele seria o elemento cognitivo, então, da ansiedade. Ela vem geralmente na forma daquela pergunta, e se, né? E se isso acontecer comigo? E se isso acontecer, como é que eu vou reagir, né? E que também tem uma finalidade, né? É um recurso muito útil da tentativa do cérebro resolver problemas, né? Então, não é de todo mal se preocupar, é importante poder se preocupar, mas quando a preocupação, ela se transforma em pensamentos obsessivos, quando eu não consigo transformar minha preocupação em resolução dos meus problemas, isso traz prejuízo, né? Então, o estresse, ele está relacionado com a preocupação desse elemento cognitivo e também com a ansiedade, com esse estado de humor desconfortável que visa, né, que tem essa relação negativa com o futuro. Pode passar? Eu trouxe para vocês, né, são os 4 itens da escala de estresse percebido, que tem vários estudos em enxaqueca utilizando essa escala, né, o PSS, né, para a gente entender um pouco mais esses elementos, né, do estresse, principalmente nessa dimensão cognitiva, né. Então, uma primeira pergunta. Então, no último mês, você sentiu que foi incapaz de controlar coisas importantes na sua vida? Esteve confiante na sua capacidade de lidar com seus problemas pessoais? Sentiu que as coisas aconteceram da maneira que você esperava? Sentiu que seus problemas acumularam tanto que você não conseguiria resolvê-los? Então, percebam, né? O estresse, ele tem a ver com sensação de controle. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre equilíbrio do controle, né? Então, sensação de controle, confiança na capacidade de lidar, ou seja, senso de autoeficácia para lidar com problemas, maneira que esperava, ou seja, níveis de expectativa, e acumularam, quer dizer, sobrecarga. Então, controle, autoeficácia, expectativas e sobrecarga. São quase sinônimos, né, que a gente pode, quando a gente pensa em estresse, além das reações psicofisiológicas, mas também como isso nos acomete em termos cognitivos. Pode passar, Ju? E o que fazer? Né? Então, acho que esse é o momento mais importante, né, da nossa conversa de hoje, diante de tudo isso, né? O que eu posso fazer para manejar o estresse, né? Sabendo que tem situações que fogem ao meu controle, e eu preciso, assim como a enxaqueca, a gente tem tratamentos abortivos e profiláticos, né, preventivos. O estresse também a gente pode pensar que a gente tem intervenções que elas são abortivas, quando o estresse vem, quando os estressores, né, então, em algum momento, alguém da minha família descobriu uma doença grave, ou minha empresa passou por um aperto financeiro, eu não tenho controle dessa situação, então, como é que eu posso manejar essa situação em termos de técnicas para gerenciar esse estresse abortivamente, mas também pensar sobre características cognitivas e de funcionamento mental que podem, digamos assim, serem fatores protetivos e que vão me deixar menos vulneráveis às situações estressoras, né? Então, trabalho profilático,
de autoconhecimento, de reflexão, né, sobre o meu jeito de ser, o meu jeito de funcionar, que pode me deixar mais fortalecido e menos vulnerável aos desafios que a vida me trouxer. E a vida traz desafios, em algum momento, para todos, né? Então, vamos lá pensar alguns tópicos desse o que fazer. Primeira coisa, então, diário de cefaleia, né? Esse é um tópico muito importante, é uma ação muito importante, né? Porque representa um registro das características dos sintomas associados à crise, né? É um trabalho de autoconhecimento e de automonitoramento, né? Para eu entender, então, padrões, né, da minha própria, né, condição médica, né? Para entender como funciona a minha enxaqueca, porque como a gente comentou, né, no começo da live, cada um vai ter gatilhos diferentes, né, arranjos de gatilhos diferentes, então tem que primeiro entender quais são os meus gatilhos. E também não deixa de ser um parâmetro para eu avaliar a efetividade do tratamento que eu estou realizando. Pode passar? Então, quem quiser, eu convido, né, a todos a entrarem sempre no site da Sociedade Brasileira de Cefaleia, que tem muitos materiais e conteúdos educativos, né, para pacientes, para familiares, para a sociedade como um todo, né, e tem lá, então, o Diário de Cefaleia, para quem quiser imprimir, né, e aí eu vou preencher esse diário mensalmente, né, vou colocar, então, em que momento, né, podem ver nas colunas, né, os dias do mês, então, de 1 a 31, em que momento aconteceu, né, a crise de cefaleia, se foi de um lado da cabeça, dos dois lados, a qualidade da dor, se ela foi pulsátil, se ela foi em aperto, se ela veio com os sintomas associados de náusea e ou vômito, foto e fonofobia, se veio aura, né, dos vários tipos de aura, os gatilhos que eu consegui identificar para aquela, né, aquela crise. Isso é muito interessante, porque muitas vezes eu começo a notar, e aí eu vou começando a identificar padrões, né, de gatilhos para alguns horários do dia em que a crise surge, e isso vai me ajudar a melhorar a minha comunicação com os profissionais da saúde que estão me atendendo, né, e vai, sem dúvida, ter um bom resultado no tratamento, porque eu vou entender como funciona, né, quais são os meus padrões de gatilhos e de características da dor. Pode passar? Tem também o aplicativo, que todos podem baixar, Diário de Cefaleia, né, e para as pessoas que, né, gostam de fazer automonitoramento no celular também, jovens gostam muito, né, de aplicativos, né, hoje com toda essa nova realidade que a gente está vivendo da pandemia, né, a necessidade de utilizar cada vez mais as tecnologias, então fica um convite também aí para todo mundo, né, que quiser baixar o aplicativo, porque, né, tá lá listado, então, os principais gatilhos reportados na literatura, né, alimentação, os hormônios, estresse, alterações no sono, no ciclo hormonal, e aí eu posso também monitorar e mapear o meu diário de cefaleia e poder compartilhar também com os profissionais da saúde. Próximo slide. Ok. Ainda falando sobre gatilhos, né, eu não poderia deixar de comentar do letdown effect, né, que é o efeito do declínio do estresse, né, então, por exemplo, o Richard Lipton, que é um grande
neurologista pesquisador na área de cefaleias, né, ele publicou um artigo falando isso, né, testando essa hipótese através de calendários, né, diários de cefaleia, né, de vários pacientes, então, entender essa relação de tempo entre crises, né, entre estresse e o surgimento da crise. Então, a gente encontra na literatura um suporte para essa hipótese, né, aquela pessoa que muitas vezes tem uma semana cheia de trabalho, uma semana intensa de sobrecarga, de pressão, de estresse, muitas vezes chega o fim de semana, tem um declínio de estresse, e daí eu, né, desencadeio, então, uma crise de enxaqueca. É interessante, tem vários estudos estudando quantos dias, né, antes eu poderia ter essa queda de estresse percebido e o gatilhamento da dor, assim, tem alguns estudos americanos e europeus que falam de 2, 3 dias antes, um estudo japonês que fala que, bom, aqui na nossa cultura não é bem assim, é um pouco diferente esse timeline, né, outros estudos falando de muito mais do que um evento estressor específico, de aborrecimentos diários, né? Mas o que tudo isso mostra é que esse declínio do estresse, ele pode ser um marcador e uma oportunidade tanto de intervenções farmacológicas quanto cognitivo-comportamentais. Então, se eu tive um estressor, né, hoje, por exemplo, recebi uma notícia, uma má notícia, algo que me gerou estresse, eu já posso prevenir e realizar uma série de técnicas, né, de prevenção das crises, tanto farmacológicas quanto cognitivo-comportamentais. Pode passar. E a catastrofização é um outro ponto, né, que a gente pode entender como variáveis cognitivas dentro daquela linha que eu comentei, né, de prevenção ao estresse, né? Mas o que é a catastrofização, né? É uma crença de que o que aconteceu, o que vai acontecer é terrível, é tolerável, não vou conseguir suportar. O futuro é previsto negativamente, eu não considero outras possíveis resultados, então eu vejo o futuro como terrível, inescapável e intolerável, né? Basicamente isso. Esse é uma das principais focos de intervenção transdiagnóstica, tanto para depressão e ansiedade, né? E é muito trabalhada em terapia cognitiva, pode passar, e que se estendeu, então, para os estudos de dor, né? Quando a catastrofização ela vai para as dores, né, não só a fase álgica da enxaqueca, mas também outros tipos de dores, né, ela vai e se divide em 3 grandes domínios. Então, a magnificação, por exemplo, um exemplo de uma escala de catastrofização da dor com magnificação. Eu tenho medo que a dor possa piorar, então eu magnifico, então, aquela experiência. Eu rumino, quer dizer, eu não consigo parar de pensar o quanto dói, eu não consigo equilibrar minha atenção com outros focos, eu fico pensando só a dor em si mesmo, eu fico ruminando sobre aquela experiência dolorosa e eu me sinto desamparado. Então, um exemplo é, por exemplo, não há nada que eu possa fazer para diminuir a intensidade da dor, a dor é terrível, eu não vou resistir. Então, são esses 3 grandes domínios quando a gente fala de catastrofização da dor. Pode passar. E na cefaleia tem uma série de estudos, né, mostrando que a catastrofização da dor é um dos focos de intervenção, inclusive em psicoterapia, né, em terapia cognitivo-comportamental, e que ela é responsável
por cronificação da cefaleia, juntamente com depressão e ansiedade, é um dos maiores fatores de cronificação da doença. Ela é um fator de piora de qualidade de vida, ela está associada a comportamentos de fuga, evitação, como, por exemplo, o uso indevido de opioides, o uso excessivo de analgésicos, como a gente já viu numa live anterior, né? Existe uma série de estudos experimentais que mostram que quando a gente reduz a catastrofização da dor, né, ela também diminui o nível de incapacidade do paciente, a própria intensidade de uma escala de 0 a 10, que a nota que eu dou para a dor, ela diminui também, e os níveis de depressão também diminuem. Então, refletir sobre como eu avalio essa experiência, né, pensando que a dor não é uma sensação, é uma percepção, é importante a gente entender essa relação com a própria dor. Pode passar? E existe uma técnica em terapia cognitiva que chama descatastrofização, né? Que é, por exemplo, um exemplo da magnificação. Essa dor é terrível e eu não vou conseguir resistir, né? E se essa sentença, se ela fosse verdade, o que poderia acontecer de pior, assim, né? Por exemplo, eu não vou conseguir realizar o meu trabalho perfeito, ou após a pandemia, né, meus filhos não vão conseguir acompanhar a escola pelo atraso, né, pelo distanciamento da escola. E se isso fosse verdade, o que pior poderia acontecer? Eles teriam que rodar de ano na escola. O que pior poderia acontecer? Então, eu consegui me projetar nesse pior desfecho possível e eu me dar conta de que, em última instância, né, eu consigo lidar com isso, e que isso não é tão catastrófico, e isso não é tão avassalador quanto eu posso pensar, né? Então, eu pensar o pior desfecho possível me ajuda a também resgatar recursos internos e eu me dar conta da minha própria autoeficácia para lidar com uma série de coisas que eu não tinha me dado conta. Pode passar? Um outro trabalho que a gente faz são reestruturação de crenças, né, sobre a dor. As crenças da dor, elas muitas vezes, elas centram em temas como perda, perigo, direito, né, meu tratamento deveria funcionar 100% se eu tenho expectativa de que meu tratamento vá me dar uma remissão 100% das crises, eu nunca mais vou ter uma crise de dor de cabeça na vida, né? Então, tem a ver muito com que a gente chama em terapia cognitiva de sentenças do tipo deveria, né? Isso deveria ser assim, isso deveria acontecer. Quando eu fico irritada no trânsito, então, o trânsito não deveria ser assim. Então, são também categorias que a gente trabalha em terapia cognitiva e que muitas vezes a dor ela se centra nesses temas. Então, esse exemplo dessa tabela que eu coloquei é das técnicas que a gente utiliza em terapia cognitiva, chamada registro de pensamentos, né? Então, tem uma situação, por exemplo, eu tive uma crise de enxaqueca e me veio um pensamento automático do tipo, essa dor é horrível, eu não vou resistir. Juntamente com esse pensamento, eu associo uma emoção, né, de tristeza, de medo. Eu identifico de que esse pensamento, ele tem alguns elementos de catastrofização, por exemplo, desamparo, né, e eu começo a pensar, então, em respostas alternativas para esse pensamento, né. Bom, essa dor é horrível e eu não vou resistir, mas será que eu não posso contar com o apoio de profissionais da saúde? Será que eu não posso pensar como eu consegui lidar de outras vezes, outros episódios de dor, né? Uma experiência intensa, dolorosa, mas como foi que eu lidei
né, de vezes anteriores. E o resultado disso é que eu acabo acreditando um pouco menos, né, no meu pensamento automático inicial e começo a ver outros pensamentos alternativos um pouco mais realistas do que aquele pensamento automático que surgiu. Pode passar? Outro ponto interessante e que bastante estudado também em cefaleia se chama crenças de locus de controle, né? O locus de controle é essa crença acerca de onde está o gerenciamento, né? Onde está o controle da situação. Então, é um construto, né, que não nasceu na cefaleia, mas que foi estendido para a cefaleia. Então, a gente tem uma escala de locus de controle da cefaleia, que durante o doutorado, inclusive, eu adaptei e validei essa escala. Em breve a gente vai ter disposição, né, do nosso contexto brasileiro, mas que é mais ou menos assim, o locus ele pode ser interno, então eu acredito que o controle, né, da dor de cabeça está comigo, ou externo, que pode ser nos profissionais da saúde, então eu acredito que o controle da minha cefaleia está totalmente no médico, no fisioterapeuta, no psicólogo, no nutricionista, ou não, no acaso. Então isso não sou eu nem o outro, isso é uma coisa do destino, do acaso da sorte, né? O que a gente nota e os estudos mostram é que o locus de controle interno, ele é muito importante e ele, inclusive, ele tem um papel moderador entre a severidade de cefaleia, né, a intensidade das crises e sintomas depressivos, por exemplo, tem estudos, né, investigando esse modelo. Tem uma relação muito estreita com autoeficácia também no manejo. E na nossa população brasileira, nesse estudo que a gente fez de adaptação e validação, né, a gente viu que, juntamente com a intensidade da cefaleia e sintomas depressivos e catastrofização da dor, né, que são 3 grandes variáveis, o locus de controle interno, ele também é um dos preditores do nível de incapacidade da cefaleia. Então, a gente poder pensar como está o nosso locus, o quanto cada um de nós que, né, tem enxaqueca, a gente acredita que o controle também está conosco. E o ideal que os modelos mostram, na verdade, é o equilíbrio, é o saber que, sim, parte do controle da cefaleia está nos profissionais da saúde, eu preciso poder contar com eles, eu preciso do conhecimento médico, eu preciso do conhecimento, né, psicológico, o conhecimento das outras ciências, né, da saúde, mas eu preciso também fazer a minha parte, aderir, realizar o meu diário de cefaleia para entender os meus padrões, para entender os meus gatilhos, para fazer o manejo adequado, né? Então, o equilíbrio entre os locos. Pode passar? Pode passar? E a autoeficácia. Pode voltar, Ju. Que é uma outra variável, uma outra crença que também modera na literatura o impacto de eventos estressores na cefaleia, né? A gente também investigou isso na nossa população brasileira, aqui em 3 grandes ambulatórios de cefaleia aqui do Rio Grande do Sul, e encontrou também, né, a autoeficácia no manejo da cefaleia como um dos preditores do nível de incapacidade, né? É claro que uma relação inversa, né? Quanto mais autoeficácia, menos nível de incapacidade, e chamando a atenção que, para quem tem cefaleia crônica, ou seja, mais do que 15 dias por mês nos últimos 3 meses, tem, né, em termos de média, menos autoeficácia no manejo da enxaqueca em relação aos episódicos. Então, atenção ainda especial para os crônicos. Pode passar? Um outro ponto importante, falando da prevenção do estresse, né, é o perfeccionismo,
porque a gente vê na literatura uma relação clara, existem vários estudos mostrando a relação entre perfeccionismo e o quanto a gente avalia os eventos como estressores ou não, né? Pode passar. E no contexto, né, das cefaleias primárias, né, o perfeccionismo ele já foi apontado como um preditor tanto de frequência quanto de intensidade de cefaleia. Né? Ele está relacionado, por exemplo, a número de aborrecimentos que os indivíduos têm, e o que sugere que ele pode, então, gerar uma tendência a avaliar situações como estressantes. Né? Existe um princípio cognitivo que vem lá da filosofia dos estoicos, né, que é uma das bases filosóficas da TCC, que o que perturba o homem não são os fatos, mas a interpretação desses fatos. Então, a gente tem que estar atento em como a gente interpreta os eventos como estressores ou não. E o perfeccionismo, ele nos deixa, digamos, mais tendentes a ver as coisas como estressantes. Né? As situações, elas são vistas de forma mais estressante para os perfeccionistas. Ok? E aí a gente vê um outro ponto que vem pela metáfora do copo, ele está cheio ou está vazio, né? Quando a gente olha um copo bem na metade, alguns podem ver ele está meio cheio, outros vão ver ele está meio vazio, né? E que, de modo geral, a gente vê que os estudos sobre otimismo, pessimismo e estresse mostram que essas cognições, elas são como amortecedoras do estresse. Tem um estudo, pode passar, brasileiro, bem interessante, inclusive da Juliane, né, com um grupo de outros cefaliatras, né, outros membros da Sociedade Brasileira de Cefaleia e alguns pesquisadores de fora também, que foi publicado ano passado numa revista importante da área, né, mostrando que o pessimismo e a ansiedade, eles são preditores, né, de enxaqueca, enquanto o otimismo, ele está inversamente associado com o nível de incapacidade, né, olha só que interessante. Então, a gente cuidar também dessas cognições, pensando que o otimismo e o pessimismo na literatura são apontados como amortecedores do estresse. E que isso também aparece na enxaqueca. Uma outra intervenção preventiva do estresse é o trabalho em torno da aceitação. As terapias cognitivo-comportamentais, elas têm 3 gerações, né? Tem uma geração da época mais comportamental, dos estudos de laboratório, tem como animais, e depois a extensão desses princípios para humanos. Tem uma segunda fase, que é a revolução cognitiva, que é essa terapia cognitivo-comportamental mais clássica, né? E tem uma terceira geração agora, onde mindfulness, por exemplo, está presente, terapia da aceitação e compromisso, terapia dos esquemas, né? E uma dessas novas linhas de terapia cognitivo-comportamental chama terapia da aceitação do compromisso, em que diz que aceitar é abandonar a ilusão de controle que a gente tem sobre tudo, né? Exercitar a nossa tolerância às incertezas, né? A literatura, ela aponta que existe uma escala de intolerância à incerteza, que tem uma relação significativa com o estresse percebido. Então, esse treino de tolerar incertezas diante da vida é um trabalho de prevenção de estresse também. Pode passar? Um outro recurso que a gente pode se utilizar é a flexibilidade psicológica, né? Então, a gente entender que pensamentos são pensamentos, não são fatos, sentimentos são sentimentos, não são fatos, e sensações também. Então, todos os nossos estados internos, eles são o que eles são, né? Eles não são fatos.
E eu observar a minha mente, sem julgar ou sem tomar como uma verdade, é o que justamente essa nova geração de terapia cognitiva propõe. Então, necessariamente, eu preciso mudar o meu pensamento, mas a relação que eu tenho com ele. Então, por exemplo, coloquei um exemplo aqui, a minha mente está dizendo que eu quero comer um doce. Eu posso escolher obedecer ou não a minha mente, né? Olha só, lá veio aquele pensamento que eu queria comer um doce. De novo, é só um pensamento, não é um fato. Eu não preciso necessariamente comer um doce, né? Simplesmente me veio o pensamento automático, ou o meu impulso, o meu desejo, ou o meu sentimento, mas é um exercício de liberdade, eu mudar a relação que eu tenho com os meus próprios estados internos, né? O meu corpo está dizendo que eu estou com raiva. Antes de eu reagir diante dessa raiva, como uma emoção básica, né? Eu posso entender a função da raiva. A raiva é uma emoção de defesa básica, super importante para todos nós, né? E que quer dizer que tem alguma injustiça naquela situação, né? Tem alguma coisa que não deveria ser daquele jeito, né? Então, é um pouco do eu exijo meus direitos, né? E eu posso me perguntar, opa, né, qual é a injustiça nessa situação? É plausível, não é plausível? Então, eu poder fazer um diálogo com a raiva também. Pode passar? Preocupação. A preocupação, como a gente comentou, é o elemento cognitivo, né, da ansiedade. Ela vem na forma de perguntas, e se isso acontecer, né, e se a dor não melhorar, e se meu filho rodar na escola com essa pandemia, e se a minha empresa falir, né? Então, é esse jogo interessante que a gente precisa fazer. Isso que eu estou pensando, essa minha preocupação, é um risco possível ou é provável? Isso é possível? É sempre esse jogo, é possível, é provável. Ah, eu tenho medo de voar, eu tenho medo que o avião caia e que eu morra nessa viagem para São Paulo para fazer o evento de psicoeducação. É possível? É. Mas é provável? Não. As estatísticas mostram que não é provável, né? Tem uma estatística bem baixa de acidente aéreo, por exemplo. Né? Então, eu sempre trabalhar com esse jogo de é impossível eu viver com risco zero, né? Existe um risco mínimo, então eu trabalho mais com probabilidades do que com possibilidades. Pode passar? Uma outra atitude preventiva ao estresse é a busca de suporte social, né? Tem estudos mostrando que um bom suporte social, ele tem um fator protetor na saúde mental, ele aumenta a resiliência ao estresse. E é claro que nessa situação de pandemia que a gente está vivendo agora, a gente não consegue se encontrar, estamos fazendo essas lives de casa, mas a gente pode ligar para um amigo, ligar para uma amiga que não fala há muito tempo, ligar para alguém da família. Então, esse suporte social, ele é super importante, ele aumenta a resiliência ao estresse, e a gente precisa se adaptar online, mas a gente pode continuar se sentindo com suporte social mesmo na pandemia. Próximo. Um outro ponto é o manejo da raiva. A raiva é uma emoção que, infelizmente, nossa sociedade ela é vista como a vilã, então tem os sentimentos, né, as emoções boas, então a alegria, né, e as emoções ruins, o medo, a tristeza, a raiva, né, a gente tem que entender que a raiva é uma emoção básica, humana e super importante, né, como eu falei, é a emoção de eu exijo meus direitos, da defesa, né, mas que dependendo como a gente maneja essa raiva, até por essas questões morais em cima da raiva, a gente pode deixar o indivíduo ele mais vulnerável ao estresse. Tem estudos, né, sobre o manejo da raiva em pacientes com cefaleia primária, enxaqueca e cefaleia do tipo tensional, que apontando que supressão da raiva, por exemplo, né, o quanto eu engulo a raiva
para mim, eu não uso ela assertivamente para colocar, né, os meus direitos, as minhas, né, o meu ponto, isso pode ser também um preditor de cefaleia, né? Então, o treino de assertividade é uma outra técnica que é utilizada em TCC, justamente para eu sair de uma posição ou submissa ou agressiva para uma posição assertiva diante da raiva. Ok? Nesse sentido, também eleger prioridades, poder aprender a dizer não dentro daquela escala que nós vimos que estresse também é sobrecarga. Também eu assumi uma série de papéis e creio que todo mundo na pandemia está assumindo mais papéis por mais tempo, tudo junto ao mesmo tempo, mas também ter o seu momento também para poder não gerar essa sobrecarga, né? Diante de acúmulo de tarefas, acúmulo de papéis, enfim. E eleger as prioridades, isso é muito importante. E, por fim, uma agenda de recompensas, que eu acho que também gostaria de quem estivesse assistindo pudesse praticar isso em casa. Isso é muito utilizado, né, em vários estudos de ativação comportamental, em pessoas que estão com alteração de humor, ou com depressão, ou simplesmente com, né, alterações de humor. Então, diário de recompensa, eu poder agendar, né, eu poder priorizar no meu dia a dia 30 minutos de atividades gratificantes, de atividades prazerosas, que eu usufruo, que eu curto, que eu gosto, né? Porque a gente vive muitas vezes num piloto automático de eu tenho que fazer isso, tudo é uma obrigação, muitas vezes as coisas se tornam ruminativas, obsessivas, protocolares, e eu poder ter um compromisso e agendar comigo mesma 30 minutos por dia, nas minhas 24 horas, de recompensas, de gratificações, de atividades prazerosas para mim, né? Isso é super importante e isso tem vários estudos mostrando que tem efeitos clínicos significativos também no humor, na ansiedade, no estresse. Ok? Eu acho que era isso, né? Estou vendo aqui o tempo foi longe, né? Eu queria, né, deixar esses pontos também, um tempinho que sobrar, conversar com quem conseguiu assistir a live de hoje sobre estresse. E eu não consigo ver as perguntas do meu computador aqui, comentários. Bom, excelente, obrigada, Rebeca. Acho que foram informações bastante terapêuticas, né? E vale lembrar que essa live, esse vídeo vai ficar gravado no canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Cefaleia, então as pessoas podem rever, e acho que é muito interessante rever mesmo, tem um material muito rico para se fazer uma psicoterapia mesmo, são recursos para se utilizar no dia a dia, né? Acho que vale a pena rever. As pessoas dando boa noite, Luciane, a Rose Fukui, que é psicóloga também do Comitê de Psicologia, que falou sobre enxaqueca e sono, Débora, Andréa Ferreira Nunes, psicóloga do Rio, boa noite, Rejane, Silvana, boa noite, Magali, Rosana, Jaqueline, Ilana Landim, excelente didática, obrigada pelos ensinamentos. Dr. Mário Pérez, parabéns pelo trabalho. Silvana Oliveira, estou com a cabeça tipo pressão, aperto, pressão arterial está boa. Pode ser enxaqueca?
E aí tem uma outra perguntando sobre a cefaleia do tipo tensional. Então, lembrando só dos conceitos de enxaqueca, né, que geralmente é uma dor mais moderada e forte, e do que a dor do tipo tensional, né, que é mais leve a moderada. A enxaqueca envolve algumas fases, né, desde o do pródromo, que é fadiga, irritabilidade, até as pessoas que têm enxaqueca com aura, né? A aura pode levar até 1 hora e, na maioria das vezes, é visual, né? São sintomas visuais, como pontos brilhantes, ou em forma de zigue-zague, ou perda de uma parte do campo visual. E aí, então, a fase da dor, né? E a fase de resolução, né? Então, esse tipo de dor que é mais forte, que é pulsátil, da enxaqueca, e que pode também ser caracterizada por náusea, vômito, sensibilidade à luz, a cheiro, a barulhos fortes, né? Pode piorar com exercício físico. Essas são as características mais da enxaqueca, né? Mas é sempre importante uma avaliação médica de um neurologista e especialista em cefaleias. Ainda a Silvana, né, dizendo um mês assim parece estar flutuando, né? Então é interessante observar, né, essas características da enxaqueca e mais buscar um diagnóstico médico, né? A Maria Alvina, muito feliz em assistir minha sobrinha, doutora Rebeca Veras. Renata Brasil Araújo, muito bem-vinda, boa noite, que honra sua participação, dizendo excelente. A Zilma, quero estresse de coisas boas. Todo mundo quer, né? Motivos bons. Rejane, interessante perceber que nem sempre o estresse tem origem negativa. Muito bom esclarecimento, doutora Rebeca. Os acontecimentos, como você disse, né? Casamento, uma promoção, também pode gerar uma sobrecarga, né? Um desgaste inicial. A Abraces, Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca, também comentando, uma honra participar desse curso de psicoeducação e enxaqueca para pacientes, excelente aula. Andréia, boa noite. Elizabeth Alencar, explicação muito didática. O Júlio César, muito bom. Priscila, excelente, obrigada pelas explicações. Rejane, excelente esse diário da cefaleia para quem tem enxaqueca. E aí, nesse diário é interessante também, a gente recebe muitas vezes, né, Rebeca, as pessoas no consultório dizendo que tem muitos anos de história de enxaqueca, mas ainda assim vale a pena se dedicar ao diário, porque a gente pode descobrir informações importantes, ainda mais quando a gente acrescenta no diário alguns itens como emoções intensas, o próprio estresse, né? Dá para ir observando gatilhos, né? Zilma, parabéns, Rebeca, muito didática a live. Rejane, obrigada, doutora, pela oportunidade de nos fazer compreender um pouco sobre cefaleia, enxaqueca e estresse. Hermínia Guimarães, sofro muito com enxaqueca. A enxaqueca gera muito sofrimento mesmo, né? Muitas limitações, muitas emoções relacionadas, né? Como a gente viu, estresse relacionado
ansiedade, depressão, irritação, né? Mas o que a ideia dessas lives é trazer alguma informação que seja útil para a compreensão e para como lidar tanto no dia a dia, durante a crise, quanto entre crises, né? Amanhã é a última live dessa série de lives e eu vou falar sobre algumas técnicas de respiração, de relaxamento e de mindfulness para no momento da crise, né, de enxaqueca, e fora das crises como uma forma de prevenção, né, e como uma forma de bem-estar, na verdade, também, né? Fernanda Araújo, doutora Rebeca, obrigada pelos excelentes ensinamentos e clareza nas explicações. Excelentes mesmo, informações importantes e muito úteis, né? Silvana Oliveira, poderia falar sobre a cefaleia do tipo tensional? Então, a gente falou dos critérios diagnósticos da enxaqueca e da cefaleia tensional, é mais uma dor de leve a moderada, né, mais por pressão, né? E não tem essas características como a enxaqueca de sensibilidade à luz, a barulhos e a cheiros fortes, também sem náusea e sem vômito, né? Mas é até frequente, pode acontecer das pessoas terem crises de enxaqueca e crises de cefaleia tensional, né? Hermínia, que maravilha essa live, obrigada. Dani, foi excelente tua fala. Rejane, agenda de recompensa, adorei, bem interessante, vamos fazer. Zilma, muito bom. Rose, parabéns. Hermínia, pronto, vou compartilhar, minha família tem muita gente com enxaqueca. É interessante entrar no canal, se inscrever no canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Cefaleia, que todas essas lives estão ali à disposição. Vale ver e rever. Família Veras Online, prestigiando. Olha só. Parabéns pela live. Que mais? Parabéns, doutora Rebeca. E abraços. Excelente explanação, obrigado e parabéns pela aula, mais do que útil para nossos pacientes, doutora Rebeca Veras. Grace Pedrosa de Queiroz, como dentista também é uma honra poder acrescentar essas informações numa outra perspectiva. Problemas oclusais, muito comum, essa queixa no consultório. Priscila, gostei muito das técnicas psicológicas que podem ser utilizadas. É isso. Acho que são recursos bem importantes mesmo, né, Rebeca? Úteis. Sim. O objetivo maior, né, Juliane, dessas lives é realmente a gente fazer uma psicoeducação, né, sobre todos esses fatores, né, todos esses elementos do estilo de vida que podem interferir na enxaqueca, né? Então, a atividade física, qualidade do sono, estresse, relação com os medicamentos, né? E também essas práticas, né, preventivas que você vai falar na semana que vem, e aproveito para convidar todos. Amanhã é imperdível, então, a live de amanhã, para aprender, então, esse treino de habilidades, né, dessas técnicas de relaxamento, mindfulness, né, para o manejo e também para a prevenção, não somente nas crises, mas entre as crises também. Né? Então, amanhã a live da Juliane. Isso.
Amanhã, às 8 horas, novamente, aqui pelo Facebook da Sociedade Brasileira de Cefaleia, e eu gostaria de agradecer o apoio e a organização, né, da Sociedade Brasileira de Cefaleia e da Abraces, né, Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca. Né? Agradecer a Rebeca também, que faz parte do Comitê de Psicologia da SBC, e amanhã finalizamos essa série de lives e quem sabe com ideias para outras, né, Rebeca? Sim. Excelente sua aula, suas explicações importantes, e muito obrigada, e até uma próxima. Até uma próxima. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite a todos e obrigada. Obrigada.